Bom, gente, boa noite. Então, como eu já tinha apresentado, eu sou Renata Cardoso, fonoaudióloga, e eu estou começando com esse projeto de Minuto Científico na Fonoaudiologia, justamente para mostrar quais são as evidências de novos recursos que a gente pode estar utilizando na prática clínica. Então, é muito importante, quando a gente vai utilizar um recurso ou uma avaliação, a gente saber qual que é o embasamento, qual que é a evidência científica que existe sobre aquilo que a gente está realizando com o nosso paciente. Então, por isso que eu resolvi fazer esse Minuto Científico na fonoaudiologia, e a gente está estreando em alto nível, que é com o Dr. Vitor. Ele é professor na Unesp, ele também é associado ao departamento de fonoaudiologia lá na Unesp. Ele trabalha com variabilidade de frequência cardíaca, com sistema autônomo nervoso, e ele tem doutorado em ciências e é livre docente em fisiologia. E além disso, ele ainda é editor associado da Nature, que é um periódico de alto impacto, de alto fator de impacto. Então, ele já vai entrar para começar a falar sobre o tema que a gente abordou hoje. Então, como que foi a situação? Eu separei essa semana, ele está entrando. Oi, doutor Vitor, tudo bem? Professora, tudo bem? Tudo certo, tudo em Obrigada paz. por estar participando, por estar nos homenageando com a sua presença na estreia do projeto Minuto Científico na Fonoaudiologia. Muito Obrigado obrigada. você pela oportunidade. Então, como eu estava falando, é o seguinte, eu separei a primeira semana para a gente falar sobre a variabilidade de frequência cardíaca. E depois, na semana que vem, a gente vai falar sobre EEG quantitativo e neurofeedback. Então, essa semana da variabilidade de frequência cardíaca, o que eu acho importante trazer para a fonoaudiologia? A gente trabalha com a demanda de processamento aditivo, e dentro do processamento aditivo existe a parte de atenção seletiva, atenção auditiva, e que vai de encontro com o artigo que o doutor publicou, junto com outros autores. E também na parte de voz, inclusive, trabalho muito com voz dentro do consultório, porque existe um tipo de alteração vocal que chama a disfonia funcional, que o professor ou o cantor acaba tendo uma lesão de prega vocal por excesso de tensão. Então, o que acontece? E tem tudo a ver quando a gente vai falar de sistema simpático, dessa ativação exagerada do sistema simpático. Então, foi por isso que eu acho muito importante trazer esse tema, porque já faz anos que eu faço avaliação de variabilidade de frequência cardíaca nos meus pacientes, seja com problema de aprendizagem, seja de processamento cognitivo e TDAH, e os pacientes de voz. Então, a gente vai iniciar agora com o Dr. Vitor, apresentando o artigo e todas as evidências que existem sobre a relação da variabilidade de frequência cardíaca com o processamento auditivo cortical, atenção auditiva. A palavra é sua, doutor. Você pode apresentar para a gente o tema, por favor? Sim. Professora, obrigado primeiro pela oportunidade de poder estar aqui conversando com você, com o pessoal, que a minha graduação, ela foi em fisioterapia. E aí o doutorado, o pós-doutorado, o livre docência foi na área mais básica de fisiologia, na parte de fisiopatologia. E durante esse período, Renata, eu trabalhei com processamento cortical. Inicialmente foi com reflexo cardiovascular. De um baroreflexo, quimioreflexo, reflexo cardiopulmonar. E chegando aqui em Marília, em 2011, no final de 2011, eu comecei a desenvolver uma linha de pesquisa com a professora Ana Friso, que ela trabalha com processamento cortical, eletrofisiologia, que é a área que ela domina bastante. Aprendi bastante com ela, aprendi também com a professora Kátia Alvarenga, que a gente tem projeto junto, lá da USP. Então, eu devo muito à fonoaudiologia, que apesar de chegar aqui em 2011, 12, sem ser da área, eu tive muita experiência, muito aprendizado com tudo que vocês me fizeram aprender. E essa linha de pesquisa que a gente desenvolve, ela
da variabilidade da frequência cardíaca. E por que isso? Porque tem uma teoria que foi proposta em 1995, é a teoria polivagal. O Porges, do Porges, Stephen né? Porges, isso, perfeitamente, você entende bastante, você sabe muito. O Porges, ele começou a falar que o sistema nervoso autônomo ele está relacionado com o desenvolvimento da socialização da pessoa. E de um modo bem didático, que eu sempre vejo sendo explicado, faz uma relação com aquelas pessoas que têm uma função social comprometida. Pega uma pessoa ansiosa, uma pessoa com depressão. Ela vai ter dificuldade para se comunicar com as pessoas. A pessoa ansiosa, com depressão, quando ela chega num ambiente de festa, de confraternização, ela vai ter dificuldade para se comunicar com as pessoas. Ela não vai se comunicar. E nessa pessoa, algumas evidências que suportam bastante o fato dela ter o controle parasimpático do ritmo cardíaco prejudicado. Então, partindo desse princípio, nós já temos bastante evidência mostrando que uma pessoa que tem uma dificuldade para se comunicar, ela vai ter um funcionamento não tão bom do nervo vago. Porque é o nervo vago, de acordo com a teoria do polivagal do Porges, que dá subsídios para isso. O nervo vago funcionando bem vai fazer com que a pessoa se comunique bem, tenha uma boa socialização. E aí nós podemos pensar como que a comunicação vai ter uma relação com o nervo vago. Será que a entrada da comunicação, no caso da audição, na comunicação verbal, ou também no caso da comunicação não verbal, será que é no estímulo visual? Ou será que é na emissão da comunicação, quando a pessoa se comunica? Ou também no caso da comunicação não verbal, pensando na postura da pessoa, que tem alguns artigos que focam nessa relação da postura. Aquelas pessoas que têm uma postura menos sociável, que tem a cabeça voltada para baixo, que tem toda uma musculatura anterior, que tem uma musculatura peitoral toda encurtada, que ela é corcunda, a gente pode falar assim, de um jeito mais fácil de entender. Essa pessoa ela é mais tímida, ela tem um nervo vago funcionando de um modo não tão adequado, e ela tem mais dificuldade para se comunicar. Aí considera aquela pessoa que anda de peito estufado, peito aberto, ela tem mais facilidade para se comunicar. Então, tudo isso fornece um pouco de informação para contextualizar a teoria polivagal. Se quiser me interromper, tá? Vontade, tá? Às vezes eu vou falando e você quer tirar alguma dúvida, fica à vontade. Isso. Doutor, eu posso só explicar melhor para todo mundo que está vindo qual é a teoria polivagal do Porges, porque na fonoaudiologia isso não é muito discutido. Eu estou trazendo agora para a fonoaudiologia toda essa teoria, embora a gente trabalhe respiração, a gente não tem tanta parte de fisiologia da variabilidade. Se você me permitir, geralmente eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que a teoria de Porges é assim, se você estiver tenso, nervoso, ansioso, a sua emoção vai dominar a sua atenção. E aí você não consegue prestar atenção no que está ao redor. Que vulgarmente a gente fala que é o sequestro da amígdala. A emoção vai falar mais alto. E aí o que acontece? Se a gente pega uma criança que está tensa porque está indo mal na escola, que a gente fala de ler e escrever, a criança já fica nervosa, tem aquela resistência. O que isso nos mostra na clínica? Que o emocional dela, aquela resistência, até mesmo o trauma, ele está falando mais alto. E aí ele inibe o pré-frontal. E aí vai comprometer a tomada de decisão. O que é tomar de decisão? É o que a gente quer prestar atenção, o que a gente quer aprender, é o raciocínio lógico. Então, a teoria de Porges é justamente isso. Se eu estiver nervosa, se eu estiver tensa, não me sentir segura, eu vou prestar atenção na minha sobrevivência, na minha proteção.
E aí eu não consigo ter tomadas de decisões racionais. Agora, se eu me sentir segura, tranquila, eu consigo ter uma tomada de decisão adequada. Meu pré-frontal, ele vai estar ativado, prestando atenção, fazendo todo o planejamento da organização da execução. Não é isso, mais ou menos, doutor? Perfeitamente, professora. Explicou de um modo totalmente compreensível e didático. É porque, como é uma coisa que não tem sido tão estudada na clínica até alguns anos atrás, é importante você trazer isso à tona, chamar atenção, explicar para o paciente, porque, ao meu ver, o jeito que você explicou, falando para um paciente, ajuda muito o paciente a se encontrar, a buscar alguma maneira de melhorar o modo dele entender o comportamento do corpo dele, por que que ele está tendo dificuldade para fazer alguma coisa, por que que é importante para ele fazer outra coisa. Isso é uma coisa que ajuda tanto a compreensão dos profissionais da área clínica, fonoaudiólogo, psicólogo, os psicólogos que têm trabalhado bastante a questão comportamental da teoria, envolvido com a teoria polivagal. Tanto que operante, né? Eu não sei, professora, a graduação do Porges, ele é psicólogo ou biólogo? Ele é da psicofisiologia, né? O Porges ele é da psicologia. E ele vai trabalhar muito com a teoria de Skinner. A gente aprende na faculdade de fonoaudiologia sobre a teoria de Skinner, sobre a modelagem operante. Isso é aprendido, mas na hora da prática não tem associação com as técnicas de comportamento. Na fonoaudiologia está faltando isso. Eu cheguei nisso através da respiração. Quando eu fui ver que tinha professor meu com problema de voz, que estava indo no psicólogo para trabalhar isso. Nossa, que bacana. E nesse artigo, professora, a Viviane Borendigóis, que é a primeira autora do artigo, que está trabalhando no doutorado com a gente agora, ela se formou em fono já faz uns 3 anos ou 4 anos, e ela pesquisou profundamente a teoria polivagal, e vinha com várias ideias. E como a gente já desenvolvia isso na iniciação científica, o mestrado dela, que nós publicamos no ano passado, que é esse artigo que nós estamos conversando, nós levantamos a seguinte questão. Bem, até nós sabemos toda essa questão da relação da socialização, da comunicação com o ritmo do coração, com o controle parasimpático. Mas, até então, nós não tínhamos observado na literatura nada que tivesse evidenciado a relação do controle cortical da audição com o controle vagal do ritmo cardíaco. E dentro desse contexto, nós levantamos 2 questões. Uma primeira questão, que foi do artigo de iniciação científica dela. Nessa primeira questão, nós pensamos o seguinte: será que o processamento cortical auditivo tem relação com o ritmo cardíaco por meio do controle vagal? E aí, nessa primeira questão, nós publicamos e vimos que tem. Nós vimos que o P300, que corresponde toda aquela função de atenção, que você entende bastante, nós vimos que tem uma relação com o controle vagal do ritmo cardíaco. Essa foi a primeira questão. Então, a segunda questão foi: será que, quando o indivíduo é exposto a uma sobrecarga de estresse cognitivo, será que durante essa situação, esse estresse cognitivo, ele pode alterar o controle vagal e também os níveis de atenção? E nessa segunda questão, que foi o artigo que nós publicamos na Scientific Report, do grupo da Nature, no ano passado, nós notamos que as voluntárias, quando elas eram expostas a um teste de estresse, nós vimos que o P300, a latência dele aumentava, o que correspondia a um prejuízo, em certo grau, da atenção, e que essa latência do P300 teve uma relação com uma redução do controle vagal, com uma diminuição da variabilidade da frequência cardíaca. E como é que nós poderíamos interpretar isso
para a comunidade? Como é que a gente poderia interpretar para ser compreensível para as pessoas que não são da área? E aí nós divulgamos para a imprensa que o estresse, até em pequenas doses, ele é capaz de causar um comprometimento na atenção que, em algumas situações, como no trânsito, o Jornal da Band focou no trânsito. Se você está estressado e está irritado com alguma briga de trânsito, isso pode facilitar, pode deixar você mais vulnerável para sofrer um acidente de trânsito. Nós podemos pensar em outras situações, como, por exemplo, a mulher que está, ou o homem que está com, ou o homem ou uma mulher que está cuidando de um filho, está estressado e está cozinhando. A pessoa pode ficar estressada, perder a atenção e esquecer que está cozinhando alguma coisa e causar um incêndio, por exemplo. É uma situação, pode ser possível de acontecer e tem muito a ver com esse artigo que nós publicamos. E, doutor, me fala um pouco, como que foi a metodologia, como que foi a parte de amostra, por que acontece? Ainda mais com esse clima agora que a gente está de pandemia, que as pessoas falam, um remédio é bom, o outro não é, tem gente que fala que um cientista publicou que é, mas outro cientista falou que não. Eu queria ressaltar a importância da metodologia. Por quê? Porque vem alguém e fala, o laser é importante. Fez numa amostra de 20 pessoas. Tá, cadê o grupo controle? Foi duplo cego? Como é que foi feito? Então, eu queria que você explicasse a importância da metodologia e como foi essa metodologia da amostra. Isso, professora, você tocou num ponto que eu considero extremamente importante, que é o modo de você ser criterioso para uma informação. Isso é importante. Eu gostaria só de falar uma coisa que me lembrou agora, que tem tudo a ver com o que você disse, que são os artigos que estão sendo publicados pré-print, que eles não passam por uma avaliação por experts na área. E por isso que você vê muita informação do Covid-19 que tem que ser vista com cautela antes de ser divulgada na imprensa. Em relação ao nosso artigo, professora, respondendo aqui, uma pergunta de alguém que está acompanhando a gente, eu vou deixar para você depois disponível o artigo, tá? Que como é um artigo que tem acesso livre, é tranquilo de ser acessado ele. Em relação ao método da nossa pesquisa, nós padronizamos apenas um sexo, só o sexo feminino. Por quê? Porque a variabilidade da frequência cardíaca, nós sabemos muito bem que ela é sensível a hormônios sexuais. Primeiramente, nós padronizamos sexo feminino, voluntárias entre 18 a 25 anos, porque o fator de envelhecimento influencia também. Nós não analisamos essas voluntárias nos dias estimados do ciclo folicular e no ciclo lúteo do ciclo menstrual, para não ter nenhuma influência desses ciclos, porque já tem artigo que mostra que existe influência desses ciclos, da fase folicular e lútea. Analisamos pessoas sem nenhum comprometimento, sem nenhuma doença relatada de sistema cardiovascular, respiratório, metabólico, não tinham sobrepeso. Foi um critério de exclusão bem criterioso, bem rigoroso, para tentar descartar qualquer variável que possa influenciar. E essas voluntárias, elas foram analisadas em 2 momentos. Um momento nós analisamos o PEAL, a neurofisiologia da audição e a variabilidade da frequência cardíaca antes do estresse, e aí nós analisamos também depois do estresse, para comparar como é que é o controle dela. Porque se fosse comparado apenas depois do estresse, você não tinha um valor basal, um valor de repouso. E também elas foram comparadas com um teste, sem teste, para ter um protocolo controle. E nós vimos que quando elas foram expostas ao estresse, teve um aumento na latência do P300 e um grau de prejuízo nos níveis de atenção auditiva
e teve uma redução dos índices da variabilidade da frequência cardíaca, que indica que houve uma redução, um certo grau de comprometimento da função do nervo vago sobre o ritmo cardíaco. E no protocolo de controle, não houve essa alteração. E isso levou a uma interpretação dos resultados de que aquele estresse, que foi um estresse bem leve, como é que foi esse teste de estresse? As pessoas, foi solicitado para elas que pensassem, que falassem o número máximo de palavras que começassem com uma letra. Por exemplo, fulano de tal, você vai falar durante 60 segundos o maior número de palavras que comecem com a letra A. E essas palavras não podem ser repetidas, não podem ter diminutivo nem aumentativo, e não pode ser repetidas com masculino, feminino. Tem que ser uma palavra que não se repita durante 60 segundos com a letra A. No começo ela começava a falar, ela sentia até uma facilidade, mas com o passar dos segundos ia ficando mais difícil. Isso. Apesar de parecer um teste que não é tão estressante, nós observamos pela variabilidade que causou um estresse significante. Porque esse estresse, ele inibiu, atenuou a atividade do sistema nervoso parasimpático, e isso dificultou a comunicação dela na parte da audição, por meio da análise cortical. Ou seja, esse teste, por meio desse critério de exclusão rigoroso, conseguiu mostrar para a gente que, pelo menos em mulheres saudáveis, adultas, sem nenhuma doença, isso acontece. Então, naquelas pessoas que já têm um problema cardiovascular, alguma doença metabólica, é possível que essa resposta seja até um pouco mais intensa. Aí nós partimos de uma hipótese. O que nós temos de evidência é que, naquele quadro de mulheres saudáveis, isso é possível. O estresse pode dificultar a atenção auditiva delas. Perfeito. E se a gente fizer se me permite, doutor, dentro da clínica fonoaudiológica, a gente tem uma demanda muito grande dos professores. E para o Estado como um todo, tanto federal quanto estadual, existem muitos professores se ausentando do trabalho, se afastando por motivos de voz. E aí, quando a gente vai fazer a terapia de voz, o que acontece? A gente trabalha com feedback auditivo, para o professor ter a noção do como é esse retorno, se ele está falando muito alto, com grande intensidade ou com baixa intensidade. Só que entra o estresse dele ter que voltar para a sala de aula, algo que ele também não quer. Então, quando a gente vai fazer a terapia de reabilitação dos professores, quando eu faço a avaliação, né, do balanço autonômico, eu vejo muito isso, que essa alteração simpática faz com que ele não perceba o próprio feedback auditivo de como ele está emitindo a voz. E é o que interfere diretamente na terapia e na readaptação dele no cargo. Então, é muito importante. E, doutor, e qual que foi, então, a limitação da pesquisa? Você acha que teve alguma limitação na pesquisa? Sim. Às vezes as pessoas que não vivem a ciência no dia a dia, por exemplo, minha profissão é essa, eu trabalho com pesquisa, trabalho com ciência, você também trabalha com pesquisa, você trabalha com clínica. Nós temos noção de que toda pesquisa tem limitações. Uhum. Se você ler um artigo publicado na Nature e na Science, que são revistas que se publicam prêmio Nobel, a gente vai ver que tem limitação que poderia ser aperfeiçoado. E às vezes a pessoa que não está acostumada a trabalhar com ciência, ela pode achar que uma limitação é uma coisa muito grave na pesquisa, mas não. A limitação é uma coisa totalmente compreensível. A limitação da nossa pesquisa, nós consideramos que seria... Estamos até buscando próximos passos, que é ver com pessoas que têm déficit auditivo. Isso poderia ser um aperfeiçoamento. Um outro método que nós poderíamos utilizar para fornecer com mais precisão o funcionamento do sistema nervoso autônomo é a atividade do sistema nervoso simpático, por meio de eletrodos que fazem a condutância elétrica
eletroquímica da pele, que nós não, na época nós não tínhamos equipamento para fazer isso. A sensibilidade barorreflexa também, nós não temos equipamento que faz isso, porque o equipamento é muito caro. Na época que o dólar estava R$3, esse equipamento custava R$100.000. Agora nós imaginamos que deve estar um pouco mais caro e menos acessível para o nosso laboratório. As limitações seriam a falta de inclusão de alguns equipamentos que fornecem medidas mais sensíveis do sistema nervoso simpático autonômico. E com essa pesquisa, doutor, o que você acha de sugestões para próximas pesquisas? O que você daria de sugestão? As sugestões, nós temos um modo de, como nós vimos a questão de recepção da informação, você falando de voz, isso já sugere um novo indicativo de como é que a gente pode aprofundar mais. Se nós tivéssemos uma medida de atividade vagal daquelas ramificações do nervo vago que inervam os músculos intrínsecos da laringe, são os músculos da voz, isso seria um próximo objetivo, verificar. Tipo um eletromio, doutor? Tipo usar associado com um eletromio? Sim, ótimo. Poderia ver o eletromiógrafo, por exemplo, dos músculos supraioides, fazer uma relação. E também, uma coisa que nós estamos analisando agora é a relação de suplementos que eles trabalham com a atenção, guaraná, cafeína, que é o que nós temos visto, que nós estamos vendo. A gente está trabalhando com isso agora. Cafeína e guaraná é uma coisa que está em andamento já. Ótimo. É muito importante, se me permite, doutor, talvez ampliar essa gama aí, o que acontece? O conhecimento da variabilidade de frequência cardíaca que está vindo para as clínicas é justamente pelo trabalho que a gente pode fazer com o biofeedback, que a gente tem utilizado. E o biofeedback, ele está sendo utilizado na medicina esportiva. Então, pega aquele atleta que está nervoso, ansioso, ou que está lá no campo e a arquibancada está gritando. Tudo isso atrapalha a tomada de decisão, se ele vai seguir com a bola, se ele vai jogar bola, não é mesmo? E ao mesmo tempo com aquele paciente que não sabe se vai usar a letra P e B e está nervoso. Pela escolha da P, travou. Espera aí, só um minutinho. Eu não sei se travou para mim ou se travou para vocês. Vamos ver. Será que voltou? Quem está assistindo, pode dizer se travou para mim ou se foi... Aí, o Vitor saiu. Então, vamos lá. Eu vou falando que a pouquinho entra de novo. Então, o que acontece? O biofeedback está sendo muito utilizado com atleta de alta performance. Tá, mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão acompanhando com o que eu vou falando? Eu vou dando continuidade até ele entrar. Pode ser? Tá todo mundo acompanhando? Então, o que acontece? Ele veio... Tá, estão me ouvindo? Se alguém puder me dar o retorno. Então ótimo. Obrigada, Lê. Então, o que acontece? O biofeedback, ele está sendo muito utilizado com atleta de alta performance. Então, deixa eu só autorizar ele aqui para vir. Então, o que acontece? Tanto na hora que aquele atleta que está com aquela angústia, com aquela ansiedade de ou eu jogo a bola para um ou eu continuo com a bola. Ao mesmo tempo que aquela criança que está na nossa clínica fica naquela indecisão. Olha lá, doutor, voltou. Manda onde o senhor parou. Então, eu estava falando da tomada de decisão daquele atleta que não sabe se joga a bola ou continua com a bola e lida com aquele estresse também da arquibancada, como também daquela criança que está no processo de aprendizagem de leitura escrita, não sabe, se escreve com P ou B e cria aquela insegurança. Então, tudo isso tem uma ativação simpática muito grande e atrapalha o resultado final da nossa terapia. Sim, professora. Eu concordo com tudo que você falou e entrou num aspecto que eu nunca cheguei a pensar,
que era a questão do desempenho de atletas. Eu nunca cheguei a pensar a relação da teoria polivagal em atletas, porque a atenção é uma coisa muito rápida na nossa vida. Por algum problema na atenção pode gerar um acidente de carro, uma tragédia. E no jogador de futebol, um desvio na atenção, se ele tem alguma coisa que, por exemplo, ele está numa situação para chutar a bola para o gol. Se ele olha para o torcedor e desvia a atenção, isso pode fazer ele perder a oportunidade de gol, perder patrocínio, perder a chance da vida dele. E é igual a... Oi, pode falar, doutor. Igual? Não, professora, que é a teoria do caos. A gente está falando de teoria, então a teoria do caos, que é um bater de asas da borboleta aqui no Rio de Janeiro pode causar um tufão lá na China. Aí você pensa, uma pessoa comeu um morcego lá na China e causou uma recessão econômica no sistema de saúde no mundo inteiro. Olha que coisa interessante. Pode falar. E aí, doutor, a gente quando trabalha com atleta, a gente não trabalha só com essa ativação simpática, dele ter esse controle da tomada de decisão. Muitas vezes eles têm o trauma. Então, o trauma de uma vez que ele errou o gol, um trauma que o cantor uma vez desafinou. E aí, quando chega naquele momento, ou de chutar pro gol, ou de cantar, ou da criança fazer a prova, a gente fala que é aquela janela de adaptabilidade. É lógico que ele vai ficar nervoso, ele vai ficar ansioso. Mas a gente começa com o biofeedback a ver quanto tempo ele demora para retomar a tomada de decisão, para ter ativação parasimpática. Então, o trabalho clínico que a gente faz na clínica, e que eu estou querendo trazer para a fonoaudiologia, que eu tenho falado, é a gente lidar com esse tempo. Vai ficar nervoso, vai ter aquele estresse de ter que ler? Vai. Mas o tempo que ele vai demorar para retomar, centrar e continuar aquela atividade. Então, é isso que a gente tem trabalhado na parte de reabilitação, que é um pouquinho diferente do cunho da pesquisa. Sim. Essa janela de adaptabilidade foi muito interessante você falar, porque eu não tinha ouvido falar, não. É uma coisa que tem tudo a ver com a teoria que a gente está conversando, da atenção. Às vezes, a gente pode pensar, lá na graduação, que o sistema nervoso autônomo não é um sistema tão importante. Mas agora nós estamos percebendo a importância dele para comportamento, porque o comportamento na nossa vida vai decidir várias coisas do nosso futuro. Se você nós demos algum exemplo do jogador de futebol, mas vamos supor, uma pessoa que está recém-formada, é o período em que é o período crucial para ela decidir o futuro dela. Ela vai fazer concurso, vai prestar concursos, ela vai fazer entrevistas. E na entrevista, o comportamento dela, o modo como ela vai reagir ao estresse, é uma coisa que vai determinar. E o que tem sido analisado recentemente é que o ritmo do coração, ele pode ser importante para... Minha filha está me chamando. O ritmo do coração, por meio da variabilidade, pode ser uma medida que consegue identificar alguma vulnerabilidade para a pessoa ter algum prejuízo de estresse, até surto psicótico. Teve um artigo recente mostrando que comparou a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com distúrbio psicótico e viu qual era o momento mais fácil deles desenvolver algum surto. E viu que antes do surto, eles têm uma diminuição da variabilidade, aquele período é um período para chamar a atenção, para ver que ela pode ter uma maior facilidade, uma maior probabilidade de desenvolver um surto psicótico. E não só com surto psicótico, que no surto psicótico é uma coisa grave, a pessoa pode sair batendo nos outros, pode sair dando facada, pode matar pessoas, porque é uma doença isso. Uhum. E nesse contexto, pode também... Eu não vi nenhuma pesquisa que consegue evidenciar que a variabilidade é capaz de identificar, de ter uma sensibilidade para mostrar se a pessoa pode ter algum problema na atenção no futuro ou não.
O que eu vi até o momento é que a pessoa em repouso, quando ela tem uma variabilidade baixa, isso pode ser pode ser uma variável que colabore para ela ter algum problema comportamental no futuro. Isso é uma coisa que a gente pode pensar em pesquisar no futuro. Sim, com certeza. E, doutor, então, para a gente finalizar, qual que foi a conclusão final do artigo? Só para retomar o artigo, qual foi a conclusão final? Sim. O resultado mostrou que durante um teste de estresse leve, houve um prejuízo no P300 e na variabilidade. De um modo mais compreensível para quem não trabalha com isso, a conclusão é de que até pequenas doses de estresse são capazes de dificultar a atenção auditiva. Ótimo, ótimo. E, doutor, sem ter algum dado científico, nada, essa conclusão do seu artigo eu observo na clínica. Eu não tenho os dados com rigor para estar publicando. Mas o que acontece? Eu faço treinamento em cabine, treinamento acústico em cabine, pacientes que têm distúrbio do processamento auditivo. E aí o que acontece? A gente começa a dar um monte de palavra, vários estímulos para ele respondendo. E eu costumo deixar o fotoprestimógrafo no dedo dele, ou na orelha. E aí eu começo a perceber que quando ele começa a errar, porque ele está ficando cansado, a variabilidade dele começa a diminuir. Eu observo isso dentro da cabine. Então, assim, é um dado bem interessante para quem faz a terapia do processamento auditivo. Porque se você pega um paciente e já faz a avaliação basal dele da variabilidade, você consegue acompanhando durante o tratamento dele, do treinamento auditivo. E aí você consegue ver ver quando ele começa a ficar fadigado, para não estimular o erro, e sim o acerto, né? Sim, isso é uma coisa essencial, essa relação da experiência clínica com a evidência científica, porque um suporta o outro. Porque a experiência clínica pode acontecer para mim, é subjetiva. Pode acontecer comigo, mas outra pessoa não percebe. É uma coisa que vai muito da particularidade de um a um. A evidência científica não, ela confirma por meio de dados, por meio de que foram avaliados por um processo metodológico bem criterioso. Sim, isso. Doutor, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor de estar aqui na estreia do nosso projeto. Que, nossa, para a gente que trabalha na clínica, um processamento auditivo, é muito importante esse dado do artigo. Então, acho muito importante estar divulgando esse artigo para todo mundo que trabalha com processamento auditivo, porque é muito interessante, é muito importante a gente ter essa visão. Ah, ela está perguntando, o que você usa no dedo do paciente? A gente chama de fotoplatismógrafo. Pelo menos o meu equipamento pode ser no dedo ou pode ser na orelha, no lóbulo, né, da orelha. Porque eu uso o Wave da HeartMath. É o que eu uso na clínica. Mas existe o Polar, a faixa, existe vários que você pode estar usando. É o que faz a captação dos dados da variabilidade, tá, Cláudia? Então, eu acho muito importante para quem está na clínica saber que existe essa relação e começar a avaliar também. Sim. Né? Então, eu acho que assim, esse artigo é muito importante para a fonoaudiologia. Ele tem que ter ampla divulgação, porque muda a nossa perspectiva de atuação com processamento auditivo. Poxa, pensar que a pessoa, se estiver estressada, desmotivada, vai atrapalhar a atenção auditiva, atrapalha o resultado da nossa terapia. Isso é relevante porque com esse conhecimento, com essa evidência científica, você tem subsídio para estar acompanhando o paciente com mais confiabilidade. Você confia, você deixa de pensar que é só subjetivo. Isso aqui não é só uma percepção minha. Isso aqui é uma coisa que tem científico. Doutor, muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, pelo carinho de estar atendendo a gente assim, com tanta boa vontade. Muito obrigada mesmo, de coração. E agradeço também a professora Karina, que amanhã vai estar falando com a gente, que participou dessa live também. Ela vai estar falando de o treinamento dos músculos inspiratórios
e a variabilidade de frequência cardíaca. Inclusive, ela é a minha supervisora no pós-doc. Então, amanhã ela estava presente, agradeço, e amanhã é com ela. E, doutor, muito obrigada. Você quer fazer algum encerramento, falar alguma coisa para finalizar? Professora, obrigado, viu? Eu não estava te ouvindo muito bem, mas eu agradeço mesmo por essa oportunidade, tá? Muito obrigado, um abraço para você e um abraço para todo mundo que acompanha a gente aí. Qualquer dúvida, fique à vontade para me seguir, para me perguntar, mandar e-mail, tá? Um abraço para vocês. Obrigada, e obrigada a todos que acompanhou, gente. Boa noite, obrigada. Obrigada, professora. Tchau, tchau.